Salmo 51. Salmo de Davi, ao regente do coro, escrito depois que o profeta Natã falou com Davi a respeito do pecado que este havia cometido com Batseba. Por causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim. Por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados. Purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado. Pois eu conheço bem os meus erros e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti eu pequei, somente contra ti, e fiz o que detestas. Tu tens a razão quando me julgas e estás certo quando me condenas. De fato, tenho sido mau desde que nasci. Tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. O que tu queres é um coração sincero. Enche o meu coração com tua sabedoria. Tira de mim o meu pecado e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir outra vez os sons de alegria e de felicidade. E, ainda que tenhas me esmagado e quebrado, eu serei feliz de novo. Não olhes para os meus pecados e apaga todas as minhas maldades. Oh Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Dá-me novamente a alegria da tua salvação e conserva em mim o desejo de ser obediente. Então ensinarei aos desobedientes as tuas leis, e eles voltarão a ti. Meus amados irmãos, esse mês inteiro iremos falar sobre oração. Mas eu já falei aqui na igreja que falar sobre oração é algo muito fácil. Porque você pode falar e não viver uma vida de oração. O difícil mesmo é viver uma vida de oração. E nos nossos dias as pessoas não têm atentado a viver uma vida de oração. Uma vida diante de Deus, uma vida de busca a Deus, uma vida de arrependimento, de confissões de pecados, uma vida de oração, de gratidão, de exaltação, de petição. Orar é algo muito difícil. Se você não for uma pessoa bem disciplinada, você não consegue nutrir e ter uma vida de oração. Eu não estou falando sobre momentos da sua vida, mas viver tendo uma experiência com Deus através da oração, em busca contínua ao Senhor e diária. Isso é de suma importância para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas é necessário compreendermos também que todo o avivamento, todo o renovo espiritual vem de uma oração conhecida como oração de arrependimento,
ou uma oração de confissão. E é o tema que eu gostaria de falar com vocês nessa noite: oração de arrependimento. Eu não sei qual foi a última vez que você orou confessando a Deus os seus pecados. Eu não sei qual foi a última vez, de forma sincera, você abriu o seu coração e disse: Senhor, eu pequei assim, eu fiz isso e isso, eu desagradei o Senhor dessa maneira, me perdoa, me limpa, me lava, purifica-me, restaura a minha vida. E talvez você está aqui, você é crente, você não tem tido essa prática. Eu quero te dizer que você perdeu o senso de vida cristã. Porque quando você perde essa noção de quem você é, pecador, que carece da misericórdia de Deus, da compaixão de Deus, você não atenta ao Deus Santo e triuno, grandioso, magnífico, ao qual você serve. E aí passam os anos, irmãos, e a frieza espiritual vem tomando conta, e você se torna um religioso. Você vem ao culto meramente por costumes. E você vive na posição da qual Deus não deseja que você viva. Como foi com Davi. Davi se acostumou de tal forma com a bênção de Deus, com Deus da bênção. De tal forma com vitórias que Deus tinha dado a ele de forma extraordinária, que diz a palavra de Deus, em 2 Samuel capítulo 11, no tempo que os reis saíam à guerra, sabe o que Davi fez? Ficou em casa. Era o tempo do rei sair à luta, à guerra, junto com o povo, ficou em casa. Quando passam os anos, o crente perde a noção que ele é pecador, perde a noção de Deus, do Deus Santo, perde a noção de ver um Deus Santo, onde os anjos clamam e dizem: Santo, Santo, é o Senhor nosso Deus. Perde esse sentido, você perde o sentido de quem você é, e você não fica na posição certa. E por não estar na posição certa, você cai. Davi não foi servir, ficou lá, andando na sacada do palácio, todo arrumadão. Ele era parecido com Gerson, baixinho, cabeludo, né? Não no aspecto de pecador, viu? Fisicamente. O coração também. É verdade. Tem de ser assim, viu, meu irmão? Porque se não for assim, se o crente não entender que ele é pecador, não muda. Sabe que Paulo dizia que ele era o pior dos pecadores. Você é o pior dos pecadores? Ou é o melhor crente dessa igreja? Porque talvez você se ache alguém bom, ora, busca. Talvez você ore e diz bem assim: olha, eu não sou como aquele pastor miserável, pecador, e bate no peito. A oração do fariseu, né? Então Davi estava andando, e ele viu uma mulher despida, nua, e os seus olhos desejaram. Ele a possuiu, pecou, queria encobrir o pecado porque ela engravidou, mandou chamar um soldado fiel, um dos 100 homens valentes de Davi, homem que dava vida por Davi, valente, para encobrir o erro. Diz: vou chamar o soldado longe da mulher muito tempo, vai logo ir em casa, namorar com a mulher, vai resolver tudo para encobrir o pecado. Não deu certo. Soldado fiel, mais digno do que o rei, ficou ali na porta e dizia: não é digno que eu fique festejando enquanto os meus amigos estão na batalha. Não é digno. E eu fico pensando quantas pessoas aqui na igreja não experimentam um avivamento de Deus. Sabe por quê? Porque encobre os seus pecados.
Quantas pessoas não sentem mais a presença de Deus como sentia no passado? Sabe por quê, meu irmão? Porque o seu pecado causa separação entre vós e o vosso Deus. Sabe por que há uma frieza espiritual? Sabe por que você não tem nutrido uma vida devocional? Por causa do pecado. E para encobrir mais o pecado, sabe o que ele fez? Mandou matar o soldado. Se prostituiu, tentou esconder, não deu, então vamos matá-lo. E Davi matou, a sua consciência não doeu, mandou matar, não doeu em nada. Ele continuou vivendo a vida dele, cultuando, indo ao culto, e louvando. Ele era um grande escritor, alguém que gostava de louvar, tocar harpa, louvando. A vida continuava, não tem nada a ver, tem nada a ver. Continuou a viver como nada tinha acontecido. Até um dia, um profeta dizer assim: eu quero te contar uma história, Davi. E Davi disse: pode contar história. Todo mundo gosta de história. Quem não gosta de história aqui? Levante a mão. Todo mundo gosta de história. E o cara diz: olha, tinha um fazendeiro muito rico, tinha muitas ovelhas. Rico demais. Ele deu uma festa e tinha um outro fazendeiro que tinha uma única ovelha. Ele foi lá, pegou a ovelha daquele que tinha uma só, matou e deu a festa. Davi se indignou e disse: quem é esse para que eu mande matar? Quem é esse para que eu exerça justiça? O profeta disse: Davi, este é você. Sabe, irmãos, nunca mais a espada saiu da casa de Davi. Nunca mais. Consequência do pecado. Sabe, eu fico imaginando aquele profeta vindo aqui nessa igreja. E aquele profeta, os desfiles aí dos meninos, olha como eles são bonitos. E aquele profeta dizendo assim, chegando para Nicodemos, para o pastor Éder, para o Clidenor, estou dizendo os presbíteros da igreja, né? Seu Carlos, dizendo: olha, eu quero contar uma historinha para vocês. Agora imagine ele chegando para você e dizendo assim: ó, eu quero contar uma história para você. A história da sua vida. Qual história ele iria contar? O que ele iria dizer? Será se ele ia dizer como Davi: o homem é você, o pecador é você? Talvez você diz bem assim: eu não tenho adulterado, mas tem dado mau testemunho, tem mentido, tem fofocado, tem comprado e não paga. Talvez você é mentiroso e o seu pai é o diabo. Talvez você está aqui e o seu coração está bem distante, a sua mente, tudo. Só o seu corpo está aqui. Mas Davi, quando ouviu isso, ele entende o Deus que ele serve muito mais do que no passado ele compreendia. E sabe o que é que ele faz? Ele faz uma oração de arrependimento a Deus. E essa oração está registrada aqui no Salmo 51. Ele faz uma oração de arrependimento, reconhecendo o seu pecado. Ele reconhece o seu pecado. Será se você tem reconhecido o seu? Porque talvez o seu pecado seja de negligência. Poucas pessoas na minha vida eu ouvi orar assim: Deus me perdoa pela minha negligência. Poucas. E tem muita gente que é negligente. Negligente ao dom que Deus te deu, negligente ao seu chamado, negligente ao serviço na igreja.
negligente à sua família, Deus vai te cobrar, meu irmão. Saiba disso em nome de Jesus. Se você quer experimentar algo de Deus, aprenda a se arrepender e reconhecer que você é pecador. Eu não vou mandar você dizer para o seu irmão aí para não afrontá-lo. Olha para o seu irmão e diga: você é pecador. Então eu mesmo digo: você é pecador. E eu também. Você precisa reconhecer isso. E Davi, ele reconheceu isso. Davi entendia isso. E ele reconhece isso, que ele é pecador. E mais ou menos do versículo 1 ao 3, 5 vezes ele diz: meu pecado, minha transgressão. Eu. Davi podia dizer: foi culpa daquela mulher que foi tomar banho daquele jeito. Como muitas pessoas fazem. Mas ele não faz assim. Ele diz: meu pecado, minhas transgressões, minha iniquidade, meu pecado, minhas transgressões, meu pecado, está sempre diante de mim. Mas ele, compreendendo isso, ele começa orando, fazendo uma petição a Deus. E ele diz assim: compadece-te de mim, ó Deus. Sabe o que é que ele está dizendo? Tem compaixão, eu não mereço, eu sou pecador, mas olha para mim, Deus. Sabe, ele está pedindo um favor que ele não merece, mas ele pede a Deus, porque compreende quem é Deus, entende que Deus pode ser misericordioso, compassivo, entende que Deus pode perdoá-lo, se assim ele quiser. Compadece-te de mim. Ninguém aqui merece a salvação, ninguém aqui merece o perdão de Deus, mas o amor de Deus por você foi suficiente, de Deus se tornar homem e morrer na cruz para te perdoar. Então a nossa oração é assim: Deus, me perdoa, eu não mereço, eu sou um pecador, mas me perdoa, compadece-te de mim, tem misericórdia de mim. E aí ele confessa os seus pecados, continuando o texto, verso 2 em diante, ele confessa o seu pecado, diz: lava-me completamente da minha iniquidade. E o versículo 3, ele diz que conhece. E depois o 4 ele diz: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. Eu adulterei, eu matei, mas acima desses pecados, sei contra o próximo, o primeiro é contra ti. Eu pequei contra ti, eu fiz o que é mal aos teus olhos. Como eu irei ser tido por justo, puro no falar e justo no julgar? E ele começa a dizer que ele nasceu na iniquidade, nasceu no pecado, a sua mãe o concebeu em pecado. E depois ele diz: Deus, nem que seja necessário um ritual de purificação, purifica-me com isopo. Mande o sacerdote pegar aquela folhinha, colocar no sangue e aspergir sobre mim, purifica-me. Purifica-me desse jeito. Tamanha era a necessidade de Deus, a vontade de santidade, de estar diante de Deus, de nutrir uma comunhão maior com Deus, que ele diz: Deus, me perdoa, purifica, limpa-me, lava-me. E meus amados, sabe, quando ele diz assim: lava-me, é como alguém topou em algo sujo. E precisa ser lavado, precisa ser limpo. Agora ficou contaminado, precisa ser purificado. Purifica-me. Davi, que ora assim, ele entende que Deus é o Deus da restauração. Ele compreende isso. Mas ele pede a Deus que faça algo na vida dele que só Deus possa fazer.
O versículo 10, ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito. Vamos ler esse versículo? Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Meus irmãos, quem não quer ler pode fazer como eu, citar. Mas vamos falar isso. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Ele acredita no renovo espiritual, na restauração divina, e ele pede isso a Deus: Deus, cria em mim um coração puro, me dá um espírito inabalável, que não caia, que não seja atingido. Ele pede de Deus um renovo. E muitas vezes nós não oramos pelo renovo espiritual em nossas vidas. E muitas vezes, assim como o retrato de Davi, antes de ser repreendido por Natã, acostumamos com o pecado, com o erro, e vivemos a vida relaxadamente. A vontade de Deus é que você confesse a Ele os seus pecados, compreendendo que Deus é aquele que perdoa, mas peça a Deus que te preserve. Meus irmãos, eu já vi muita gente dizer assim: não, eu vou brincando com o pecado, eu vou porque eu vou conseguir, vou lutar, vou vencer. Eu já vi muita gente namorando, e quando soube que um casal caiu no namoro, diz: ah, comigo isso não acontece não, eu sou crente, o outro não é não, não vai acontecer comigo não. Não vigie não, crente, que você vê o que acontece. Não vigie não, você não é super-homem. Mas Davi compreende isso, e ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e me dá, Deus, um renovo, um espírito que seja inabalável. E na época de Davi, o Espírito Santo agia em momentos diferente dos nossos dias, que o Espírito Santo está continuamente em nossas vidas e em nossos corações. E ele diz: não me repuses da tua presença, e nem me retire o teu Santo Espírito. Sabe por que ele diz isso? Porque ele queria sentir a presença de Deus continuamente. Continuamente. Ele queria sentir Deus continuamente, ele queria estar na presença de Deus continuamente. Através da obra de Jesus Cristo, você pode sentir Deus todos os dias, todos os momentos. Através da obra de Cristo na cruz, Deus não retira mais o Espírito Santo. E você pode experimentar da bondade, da grandeza e da presença de Deus. Por isso o Espírito está pronto, mas a carne é fraca, e o povo não mortifica a carne, sim a alimenta. Em vez de alimentar o Espírito com práticas devocionais, compreendendo que Deus é aquele que age. E ele continua dizendo no versículo 12: restitua-me a alegria da tua salvação. Sinceramente, meu irmão, daqui eu vejo todos. Você tem a mesma alegria de quando você teve um encontro com Cristo? A alegria de cultuar a Deus, a vontade de conhecer Deus e que Deus se revelasse cada vez mais. Então você orava com fervor, com amor. Você não tinha muito conhecimento de Deus, mas você tinha um amor que motivava, te movia.
Sabe, se Davi não reconhecesse o seu pecado, se Davi não lembrasse de tudo que ele fez, se Davi não experimentasse a restauração de Deus, ele nunca mais ia sentir a ação e a unção de Deus na sua vida, como ele tinha experimentado. E talvez você está aqui e você não experimenta mais como devia. Talvez você está aqui e você conhece mais de Deus, conhece até de coisas teológicas, mas não conhece Deus de forma profunda, não se deixa envolver pelo seu amor, não tem alegria de cultuar, de ler a palavra de Deus, de manter um relacionamento com Deus, nunca mais adorou a Deus com palavras sinceras e do fundo do seu coração dizendo o quanto você ama, nunca mais abriu o seu coração e disse a Deus o quanto você é pecador. Sabe, Deus deseja que você mude a sua atitude. Eu não sei se você acha que a sua vida é boa, mas talvez você é tão conformado com as coisas, e você acha que a sua vida é boa, que está bom demais, que você é crente o bastante. Davi não entendia assim. Ele restitua a minha alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Sabe o que quer dizer isso? A alegria da salvação em espírito voluntário. Isso quer dizer o seguinte, que ele queria ser alguém animado, alguém que motivava as outras pessoas e servia com alegria. Porque depois no versículo 13 ele diz que ensinaria aos pecadores o caminho do Senhor. Ele queria essa alegria para servir a Deus. E Deus contemplou a sinceridade do coração de Davi, e Davi mudou a sua atitude. E esse salmo muda totalmente a sua característica de um salmo de lamento, de confissão, de reconhecimento, para um salmo de louvor. Do verso 14 em diante, ele tão somente louva a Deus, engrandece a Deus, pede a Deus que coloque nos seus lábios louvor. Ele louva esse Deus, pede a Deus que o livre do crime de sangue, e a sua língua exaltará. Pede ao Senhor que coloque na sua boca louvores, louvores. E no versículo 17, que eu acho que é o clímax desse texto, ele diz assim: sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado e o coração compungido e contrito. Ele usa um exagero para falar em três coisas a mesma coisa. Ele diz assim: sacrifícios agradáveis a Deus, sabe o que é? É vir ao culto, é levantar as mãos, é dar glórias a Deus, que isso é bom. Sacrifícios agradáveis a Deus, sabe o que é? É ser alguém que aparenta ser o que não é. No entanto, que outros não saibam, o meu pecado está bom demais. Ele diz que sacrifícios agradáveis a Deus é um coração quebrantado, um espírito quebrantado e um coração contrito e compungido. Sabe o que ele quer dizer? É alguém arrependido, é alguém que experimenta a mudança de Deus em todas as suas atitudes, se arrepende. Isso é um espírito quebrantado diante de Deus, reconhecendo quem você é e quem é Deus, reconhecendo os seus pecados.
Um coração compungido e contrito é arrependido também. É um coração arrependido pelo pecado. É a mesma coisa. Sabe, irmão? Talvez você está aqui, você tem brincado com Deus, você peca, e o pecado é algo comum na sua vida, porque é muito pequeno. E talvez você diz, todo mundo faz o que tem a fazer também. Deus quer mudança de vida. Independente de quem você é e de onde você veio. Independente de você que vai ouvir essa mensagem na internet, quem você é e de onde você veio. Deus quer que você tenha um espírito quebrantado e um coração compungido e contrito. Deus quer que você seja alguém que reconhece os seus pecados, mas acima de tudo, reconhece que você não é merecedor do perdão, mas o Senhor Jesus, Ele te perdoa, independente da sua falha e do seu pecado. Ele te perdoa porque Ele te ama. Ele quer restaurar a sua vida, quer restaurar a comunhão que você tinha com Deus, quer restaurar a alegria de servir, de trabalhar com Deus, de ensinar as verdades do Senhor em tempo e em fora de tempo. O Senhor Jesus quer que você entenda que o segredo da vida cristã é uma vida de arrependimento, de humildade e de sinceridade. Se você quiser viver assim, meu irmão, eu não conheço o seu pecado, mas eu quero convidá-lo a abrir o seu coração e confessar os seus pecados a Deus. Espírito quebrantado e coração compungido e contrito é a oração de arrependimento. É a oração que Deus quer que sempre tenha na sua vida, continuamente, diariamente, porque todos os dias você peca. Feche os seus olhos. Se você quiser, puder e aguentar, pode se ajoelhar, abra o seu coração. Se não puder e nem quiser, pode sentar, porque não importa a sua maneira, a sua posição do corpo, mas sim a posição do seu coração. E a posição do seu coração tem de ter arrependimento. E também não pode ser porque eu preguei sobre arrependimento. É porque você entende que Deus é um Deus santo e que você é um pecador e precisa do perdão de Deus. Precisa viver uma comunhão maior com Ele. Precisa da restauração do Senhor sobre a sua vida, na sua história, na sua família. Precisa mudar de atitude. Precisa recomeçar. Ore ao Senhor